Hoje pela manhã, o Banco Central divulgou as informações contidas no chamado relatório Focus, também conhecido como relatório de mercado. E essas informações são extremamente relevantes. São expectativas que vão sendo geradas semanalmente, uma semana após outra semana, sobre um conjunto extremamente importante de variáveis macroeconômicas. Se você entrar no site do Banco Central, procure lá dia 21 de agosto, a última sexta-feira, que é o dia em que o Banco Central recebe as informações de uma centena ou mais de economistas que trabalham em bancos por conta própria, que trabalham em financeiras, em corretoras, e o Banco Central tem apenas e tão somente o seguinte papel: colocar as variáveis em ordem crescente, os valores recebidos em ordem crescente e divulgar a mediana dessas informações. Então nós estamos tratando da mediana das informações destas variáveis que estão aqui no relatório Focus. Vamos começar pela taxa de juros. Taxa de juros Selic, prevista em 2%, mas ela hoje é 2%. Para a poupança nova, a remuneração é 70% da Selic. Então, a remuneração anual de uma caderneta de poupança está perto de 1,4%. Como são juros acumulados, um pouquinho mais. Muita gente diz: estou ganhando pouco, vou para a renda variável. Às vezes é uma boa ideia, outras vezes não. Depende do teu perfil. Se você não tem o perfil para perder dinheiro, fique onde está. Porque você pode ir para a renda variável e comprar uma ação errada e você vai perder boa parte do teu dinheiro. E na renda fixa você vai ter o valor mais um pouquinho. Pode ser que em termos reais você esteja perdendo algo. De fato está. Por quê? Porque a taxa nominal podemos dizer que é 2%, a Selic. Mas o IGPM está previsto em 9,36%. Bom, o IGPM é a melhor proxy para a taxa de inflação. 9,36% menos 2%, grosso modo, teríamos uma perda anual de 7,36% aplicando na Selic. Ou seja, a Selic está pagando taxas de juros reais negativas. A taxa Selic tem uma forte correlação com a questão fiscal, com o resultado primário e principalmente com o resultado nominal, com a diferença entre o resultado nominal e o resultado primário. Fiz as contas aqui, dá 4,31% entre a diferença entre o resultado nominal menos o resultado primário. 4,31% vem a ser a taxa em relação ao PIB que vai ser paga a título de serviço da dívida, os juros que o governo vai pagar sobre a dívida pública federal. Então já estão percebendo taxa nominal, taxa real e a taxa que está relacionada com o serviço da dívida. E aqui o que mais nós temos? Nós temos uma relação entre a taxa de juros Selic e a taxa de câmbio. É claro que se nós estamos falando que a taxa real de juros está negativa em 7,36%, pegando o IGPM como proxy de inflação, então muito não residente vai ficar desestimulado em investir em títulos do governo federal. Ou seja, a oferta de dólares vai diminuir, dada uma demanda constante, o preço da moeda estrangeira, dólar, vai subir. A previsão é R$ 5,20, mas se você entrar no site do Banco Central, você vai encontrar R$ 5,39 hoje, sendo praticada a compra e venda de moeda estrangeira, no caso dólar. Então nós temos uma taxa de juros nominal real, tem relações com entrada e saída de dólares no Brasil, por conseguinte afeta a taxa de câmbio, e temos também uma forte relação entre a taxa de juros e o serviço da dívida. Por sua vez, a taxa de câmbio tem uma forte correlação com a balança comercial, que está prevista
em 55 bilhões de dólares positivos, isso é extremamente importante, enquanto que a conta corrente está com um saldo negativo de 6,96 bilhões de dólares, abaixo de 7 bilhões de dólares, a somatória da balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais. É um valor extremamente baixo, fácil de ser coberto, quer pelo investimento estrangeiro direto, quer por empréstimos estrangeiros, quer até pelo volume de reservas que o Brasil possui. Então, não há problemas de ordem alguma no balanço de pagamentos brasileiro. O investimento estrangeiro direto está previsto em 55 bilhões de dólares, valor que coincide com o da balança comercial. É uma mera coincidência aqui no caso. Temos, por sua vez, uma relação entre esse conjunto de variáveis e as taxas de inflação. Já disse que a proxy melhor para a taxa de inflação é o IGPM, mas temos também o IPCA, cuja previsão é de 1,67%. Temos também os preços administrados previstos em um aumento de 1,13%. Então, as variáveis-chave aqui no relatório Focus são taxa de juros, taxa de câmbio. Essas são as principais variáveis. É claro que o resultado primário, que está me dizendo aqui que está em 11,63% do PIB, é um resultado bastante forte, o que significa dizer que o rombo poderá chegar perto dos 800 bilhões de reais, anteriormente previsto na PEC de Economia de Guerra. Então nós temos aqui as principais variáveis e falta agora falar sobre a variável que nesse momento se torna a variável mais importante, que é o crescimento da economia brasileira. Nós tivemos no início da pandemia inúmeras instituições dizendo a economia brasileira vai cair 10%, a outra dizia vai cair 8%, a outra vai cair 7%. É claro que naquela ocasião ninguém sabia qual seria o crescimento da economia brasileira, é negativo esse ano de 2020 e mesmo agora também não sabemos. Mas o Ministério da Economia e o Banco Central estão adotando uma postura de queda no Produto Interno Bruto nesse ano de 4,7%. A economia está sendo reativada, o crédito está cumprindo sua função econômica e sua função social. Muitos setores da indústria já estão com nível de confiança acima de 50%. Outros setores logo chegarão nesse patamar de confiança acima de 50%, que é um número divisor de águas, né? Eles tendem a melhorar. Então, pouco a pouco, semana após semana, estamos observando que as previsões para o crescimento da economia estão se aproximando de 5%. Nesse momento, estamos com uma previsão de 5,52% na mediana das informações. Lembrando o que eu disse há pouco, Banco Central e Ministério da Economia estão prevendo 4,7%. Então, esse número aí de 4,7% e 5,52% de hoje, nesse intervalo deverá se situar o rombo provocado por esse terrível vírus no nível de atividade. Falta saber como se dará a realocação de milhões de brasileiros que perderam seus empregos. E também falta saber ainda o término dessa terrível pandemia. E provavelmente só quando a vacina, todos nós estivermos vacinados, é que teremos sossego do ir e vir, inclusive estar com nossos familiares queridos. Até o próximo Relatório Focus.